feche seus olhos, por gentileza. Vamos falar com o Senhor nessa noite. Deus Todo-Poderoso, como nós acabamos de adorar, meu Pai, de louvar ao Senhor, nós nunca estamos sozinhos, Senhor. Nós nunca estamos sós. Nós sempre temos o Senhor que nos guarda, que nos protege, que nos abre caminhos, meu Pai, que nos dá força, que nos dá energia, que nos dá discernimento, que nos mostra um caminho de esperança. Então nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque, a despeito, Senhor, de notícias, de ameaças, de situações, nós estamos aqui, Senhor, confiando no Seu nome. Confiando na Sua palavra, Senhor. Confiando que o Senhor continua sendo o mesmo, Senhor. O mesmo de sempre. Ontem, hoje, para sempre, Senhor. O Senhor não falhou no passado, o Senhor não falha hoje e nunca falhará. O Senhor não sabe como falhar. Então nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, porque, meu Pai, nós vemos tantas pessoas, meu Pai, o mundo envolvido com tantas notícias, muitas vezes falando de tantas coisas ruins, mas nós vemos na Sua palavra, meu Pai, diversos momentos na história de crises, e o povo de Deus prosperando. E só não estava prosperando quando se afastava dos seus caminhos. Só vivia situações como ímpio, meu Pai, quando também se parecia com o ímpio. Porque quando estavam alinhados, meu Pai, tinham vitórias, tinham prosperidade, tinham bênçãos, tinham honra. Mas quando queriam se parecer com o mundo, Senhor, tinham obras como de ímpios, também tinham resultados deles. Eram humilhados, passavam vergonha, passavam necessidades. Então, meu Pai, é muito claro a Sua palavra. O Senhor nos deu livre-arbítrio, mas o Senhor nos deu também princípios, valores, meu Pai, para seguir. Porque é aquilo que funciona. O Senhor não é um Deus mau, como muitas vezes o mundo tenta pintar que se o Senhor nos deu um livre-arbítrio, por que então tantas coisas ruins acontecem? Como se for contra a Sua vontade, nós vamos nos dar mal. É exatamente isso. O Senhor representa princípios e valores. Sua palavra diz que o Senhor só acrescenta. E o Senhor diz que o diabo só tira. Então não tem como servir a dois senhores e ainda dar tudo certo. Não funciona, é impossível, meu Pai. O mundo não consegue fazer isso. Quanto mais o Senhor. Então, ou nós buscamos o Senhor, ou nós buscamos outras coisas, Senhor. E nós teremos o resultado disso. Nós seremos semelhantes aos nossos deuses. A Sua palavra diz: sejam vocês semelhantes aos seus deuses. Vocês buscaram deuses inúteis, então se tornaram inúteis também. Mas quando nós buscamos o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus provedor, o Deus que nada é difícil demais para o Senhor, então nós também podemos viver isso, Senhor. Nós temos a graça para vencer, nós temos a graça para romper, nós temos a graça para acreditar. Então tem misericórdia de nós, meu Pai, e nos ajuda a enxergar cada ponto que nós precisamos de ajustes, Senhor. De mudanças que nós precisamos desaprender para reaprender novamente da forma correta. Então nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós, meu Pai, nessa segunda-feira. Nesse trabalho abençoado, meu Pai, do melhor da terra. Para que o Senhor levante os Eliaquins, meu Pai. Levante aqueles que o Senhor pode levantar e sustentar. Aqueles que são mordomos, meu Pai, que são bons administradores. Que o Senhor vai levantar e não vão se perder, mas vão continuar fiéis como Eliaquim foi fiel. Então eu te peço, Senhor, tem misericórdia de nós. Nos perdoa por falhas, pecados, erros, atitudes imaturas. Tudo aquilo que fizemos que tenhamos entristecido e afastado o Teu Santo Espírito de nós. Nos perdoa, Senhor. Abra as nossas mentes, nos derrama força, graça, nos ajuda em tudo aquilo que nós precisamos fazer, meu Pai, os rompimentos, as crenças, meu Pai, que talvez ainda a gente carregue crenças erradas,
crenças de escassez, limitantes, meu Pai, que nós venhamos a destruir todas essas fortalezas diabólicas em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Eu peço que o Senhor fale profundamente em cada coração, que possamos sair daqui muito melhores do que quando chegamos e terminar esse dia muito melhores do que quando começamos. Esse sempre é o nosso pedido e o nosso desejo, Senhor. Que o Senhor nos ajude a dar passos, nem que sejam pequenos passos, nem que sejam alguns centímetros, meu Pai, mas jamais retroceder, quanto mais ficar no mesmo lugar. Mas que todos os dias nós cresçamos como homens de Deus, mulheres de Deus, cônjuges abençoados, profissionais abençoados, de excelência, da verdade, da integridade. Que tudo, meu Pai, que vier às nossas mãos, como nós falamos ontem, que possamos aproveitar, meu Pai. Que o diabo ele está ao derredor, esperando uma oportunidade também para aproveitar, mas para destruir as pessoas. Então que nós possamos, meu Pai, aproveitar também, mas cada oportunidade de te servir, cada oportunidade de crescer, cada oportunidade de aprender, cada oportunidade, Senhor, para que quando olharmos para trás, possamos ver quanto nós avançamos, quanto nós evoluímos, quanto nós progredimos na vida, Senhor, porque a vida com o Senhor é sempre assim. Este tempo é o melhor tempo das nossas vidas, Senhor. Com o Senhor não há nostalgia, com o Senhor o tempo que nós vivemos é o melhor, sempre. Então que nós possamos viver e testemunhar. Eu estou vivendo o melhor tempo da minha vida até então. Mas como que o Senhor fez? Como que conseguiu, se um ano foi tão maravilhoso? Exatamente, o Senhor sempre nos surpreende. O Senhor sempre faz muito mais do que nós pedimos e imaginamos. A sua palavra diz que os seus pensamentos são muito mais altos, muito superiores aos nossos. Que tudo do Senhor, se a gente acha que pode ir longe, o Senhor acredita que nós podemos ir ainda mais. Se nós acreditamos, meu Pai, em coisas grandes, quanto mais o Senhor para nós. Então nos ajuda, meu Pai, a não ter limites, porque o Senhor é um Deus ilimitado, o Senhor é um Deus infinito. Então eu te agradeço, Senhor. Muito obrigado pela vida, obrigado pelas bênçãos, obrigado por essa noite, obrigado pela saúde, Senhor, pela oportunidade de poder te servir. Muito obrigado, Senhor. Nós temos milhares de motivos de gratidão, somente pelo fato de estarmos aqui, meu Pai. Quantos milhares de motivos nós não temos para estar aqui, para poder estar aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor. É um privilégio de servir, meu Pai, que o Senhor nos mantenha neste espírito cada vez mais quente, cada vez com mais fome do Senhor todos os dias da nossa vida. Isso é o que eu peço, meu Pai, é o que eu declaro sobre a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito. Que espírito é esse? Diga, eu bebo do espírito da palavra profética para 2025. Deus tem um vinho novo para a minha vida e eu creio nisso. Amém, pessoal? Pode sentar, por gentileza. Boa noite. Boa noite. Graças a Deus, uma ótima noite. Graças a Deus. Diga comigo, por favor. Senhor, ouvi falar da sua fama. Faz de novo. De novo, faz de novo. Ouvi falar da sua fama, Senhor. Faz de novo então. O Senhor fez no passado, faz de novo então agora. Deus sempre envia sinais, palavras, profetas, para alertar cada um de nós dos tempos, das coisas erradas que estão acontecendo. Mas o ser humano, ele tem uma tendência de se acostumar com aquilo que ele está vivendo, de aceitar aquilo que estão impondo sobre a vida dele. Por isso que é tão importante uma boa liderança. Porque uma liderança ruim atrapalha muita coisa. Seja a liderança de um país, seja a liderança de uma casa, seja a liderança de uma empresa, uma liderança ruim atrapalha muita coisa. A gente pode citar 2 exemplos, por exemplo, a gente pode lembrar da liderança de Saul e de Davi. Lideranças muito diferentes,
E nós vemos a diferença de períodos, né? Na fase de Saul, como era a economia, como era o exército, e como era a adoração, e quando foi o tempo de Davi. Como se tornou a economia, como se tornou o exército, como se tornou a adoração, a vida espiritual das pessoas. A gente vê a miséria no tempo de Saul. A gente vê a covardia no tempo de Saul. E a gente vê a prosperidade, a força, o Espírito Santo na vida das pessoas no tempo da liderança de Davi. Porque Davi puxava as pessoas para orar, puxava para a adoração, puxava para a coragem, puxava para a excelência. A gente pode lembrar no tempo de Salomão. A gente falou que no tempo de Salomão, ouro e prata eram tão comuns quanto pedras. Você imagina? Você viveu um tempo tal de prosperidade que você tem ouro, prata, assim que você perder, caiu do sua moeda, você nem faz diferença, é igual pedra. De tanta prosperidade que o povo estava vivendo. E a gente pode lembrar do tempo de Jeroboão, aquele tempo de uma bagunça violenta, de idolatria, de inúmeros problemas acontecendo. Por quê? Porque as pessoas vão se afastando, elas vão se acostumando com aquilo que está errado e vão levando. E quando a gente fala do passado, aquele passado já está consolidado, os problemas, né? As situações, as perdas, a gente enxerga o problema. No tempo de Salomão foi assim, no tempo de Jeroboão foi assim, no tempo de Saul foi assim, no tempo de Davi foi assim. Então a gente enxerga o problema, as diferenças. É fácil a gente olhar para o passado e ver onde estava errado. Não é verdade? Você olha para o seu passado, você vai, eu errei aqui, eu errei ali. Mas quando você olha para o dia de hoje, quando nós estamos vivendo esse tempo, muitas vezes, pessoal, está faltando o discernimento. Porque no tempo de Jeroboão, talvez ele acreditasse que o que ele estava fazendo estava certo. No tempo de Saul, talvez ele acreditasse. Boa noite. Talvez ele acreditasse que o que ele estava fazendo estava certo. Hoje a gente olha para não, foi uma tragédia. Foi tudo errado. Mas traz para a sua vida. Traz para a sua vida. Quando você está vivendo um tempo, será que você tem buscado por esse discernimento? Ou será que a gente fica relativizando, talvez, conjecturando, talvez? A gente fica falando, não, não é nada. Vai passar sozinho, não é nada sério. E uma perda vai vindo, outra perda vai acontecendo, um desajuste está aqui, outro desajuste está ali, e eu estou acostumando, eu estou aceitando, eu estou convivendo com aquilo lá, não é nada. E a mesma coisa com a palavra está vindo, alinhe a sua vida, seja santo. A palavra diz, sejam santos porque eu sou santo. O Senhor não diz, sejam perfeitos porque eu sou perfeito, sejam santos. Então o Senhor está buscando corações que querem agradar o Senhor. Então as palavras estão vindo, deixa o passado, foca no hoje, tem um alvo certo, lute as boas guerras, as boas batalhas, aquelas que vão te levar a recompensas, e não a guerras inúteis, sentimentais. Então a mesma coisa a palavra. As palavras estão vindo, o Espírito Santo está falando, nós estamos sendo confrontados. Será que nós estamos ouvindo e dando ouvidos aos sinais que o Senhor está falando? Porque para cada situação no passado havia profetas, Deus estava avisando. Alguns se arrependiam, outros ignoravam. E quando eu não levo a sério a palavra de Deus, chegam as consequências. A gente vê quando o povo foi para o exílio na Babilônia, as palavras foram pregadas, os profetas foram enviados, Jeremias foi falando, outros homens foram dizendo, e ninguém acreditou. Ninguém levou a sério. Não, Deus não vai fazer isso, Deus não vai permitir, acha que Deus vai permitir isso, tal, e foram para o exílio na Babilônia. Acharam que nada ia acontecer, que Deus não mexeria nas circunstâncias deles.
E Deus foi lá e mexeu nas circunstâncias. Porque Deus não tem problema em nos corrigir. Tem pais e mães que têm problemas em corrigir os filhos. Tem dificuldade. Deus não tem dificuldade nenhuma. Por quê? Porque Ele quer o nosso melhor. Ele não quer nos agradar. Ele quer fazer o que é certo. Ele quer o nosso bem. Ele quer nos fortalecer. Ele quer nos amadurecer. Então, quando um pai e uma mãe corrigem um filho, muitas vezes aquela correção dói tanto mais no pai e na mãe do que no próprio filho. Mas aquilo era necessário. E eles ignoraram os avisos. Eles ignoraram as palavras. Consequência, 70 anos de escravidão, 70 anos de exílio. E muitos acabam aceitando isso. As palavras vão vindo, os portais vão vindo, e a pessoa ela vai pagando para ver o que vai acontecer. Então, as pessoas são vencidas pelos inimigos porque elas não lutaram no tempo adequado. Jeremias estava lá, estava falando, cuidado, o Nabucodonosor, não se arrependa, ajusta as coisas, tal. Deus foi falando. Eles não lutaram com os seus inimigos internos, eles não alinharam a sua vida com Deus. Veio o inimigo. E por não lutar, nós vamos sendo derrotados na vida. Quando nós não lutamos as guerras corretas, nós vamos perder as guerras da nossa vida. A gente pode lembrar de um grande exemplo na palavra, que foi Neemias. Neemias foi um homem que se levantou com muita força para mudar uma situação de humilhação do povo dele. E a primeira atitude de levantar, ele se levantou primeiro, espiritualmente. O primeiro ponto que nós precisamos nos levantar contra uma situação é espiritualmente. Porque esse é o que muda todas as demais áreas. Ele fez muitos dias de preparação. Ele orou por muitos dias, ele jejuou por muitos dias, ele se sacrificou. Ele tomou decisões difíceis. Porque ele morava num belo lugar, ele comia uma boa comida, ele estava num lugar seguro, ele não tinha problemas. Ele não tinha problemas. Mas o Espírito Santo ajudou ele a entender, porque ele estava aberto a entender que Deus tinha algo muito maior para ele, do que ser simplesmente, que era algo importantíssimo para a época, algo de extrema confiança. Mas ele entendeu que Deus tinha algo muito maior com a vida dele, do que ser apenas o copeiro do rei. E é a mesma coisa para você. Deus tem coisas muito maiores para você. Fala, Deus tem coisas muito maiores para mim. Bate aqui no seu peito, Deus tem coisas muito maiores para mim. Eu preciso acreditar. Você acredita nisso? Eu preciso acreditar. Você não acredita? Então não é para você. Mas se você acredita, é para você. Neemias acreditou que era para ele. Sabe por quê? Qual que é a primeira tendência que a gente tem a pensar? Bom, eu sou copeiro, eu não treino, eu não sou do exército, eu não estou lá, eu estou a 2.000, 3.000, não sei quantos milhares de quilômetros. Não tem avião, não tem trem, não tem estradas seguras. Não deve ser para mim. Então eu vou orar para que Deus levante alguém lá, a 2.000 quilômetros, que seja um general, que seja um engenheiro, para que mude aquela situação, para que reconstrua aquelas muralhas. Então eu vou interceder, eu vou fazer um jejum, vou fazer orações para que Deus abra o coração de alguém, prepare alguém. E às vezes Deus está preparando você. Você que se acha improvável, você que se acha incapaz, você que acha que não tem experiência, e ele não tinha mesmo, porque ali tinha um problema. Todo mundo viu o problema como as muralhas estão no chão. Então o que a gente precisa? De pedreiros, a gente precisa de engenheiros, a gente precisa de... Não. A gente precisa de um líder.
A gente precisa de um líder. Então ele precisou se levantar e fazer os seus sacrifícios. Ele abandonou a vida confortável que ele tinha, a vida segura que ele tinha, estava do lado do rei. Era um cargo de extrema confiança, ele provava a comida do rei para que ele não fosse envenenado, para que não houvesse um complô contra o rei. Então Deus tem coisas muito maiores para nós, mas nós precisamos estar abertos, porque eu nunca vou ter uma grande vida sem sair da minha zona de conforto. Como é que eu vou ter uma grande vida, uma vida relevante? Às vezes a gente fala assim, me coloca nos seus planos, eu quero lugares altos. Aí Deus vai te esticar. Mas esticar dói. Esticar é difícil. Esticar te faz ter bastante sofrimento. Mas é um sofrimento bom. Como a gente falou, Davi, imagina a perda que nós teríamos na nossa vida, para a nossa fé, se nós não tivéssemos as histórias de Davi, se nós não tivéssemos as histórias de José, de Daniel. Daniel decidiu no seu coração, ele foi sozinho, a família dele foi morta, ele estava numa terra estranha, com uma língua estranha, com uma cultura estranha, foi perseguido, foi oprimido a ceder a uma cultura, mas ele se manteve na fé, não se vendeu à comida, aos prazeres, ao sistema do mundo daquele tempo. Ele manteve a sua integridade. Davi foi perseguido, Davi foi maltratado, Davi foi rejeitado, mas ele perseverou, ele se manteve na postura de integridade. Ele não seguiu as suas emoções, que com certeza houve muitas emoções negativas, porque todo mundo é atacado, mas ele se manteve na fidelidade. José, que exemplo José. Uma das pessoas mais resilientes da palavra. Um dos que mais sofreram na palavra. Foi injustiçado pela própria família, apanhou, sofreu, passou necessidade, fome, foi machucado, foi injustiçado. Foi acusado de tantas coisas. No entanto, ele não deixou o coração dele ser corroído pelas mágoas, pela angústia, pelo desprezo. Que histórias incríveis! Mas foram pessoas que não sucumbiram àquilo que estavam vivendo. Neemias, ele não aceitou ouvir um problema e simplesmente, isso não é da minha conta. Os irmãos dele foram lá e contaram a humilhação que o povo estava passando. Mas os irmãos dele foram lá contar, é assim, é a vida, fazer o quê? Se conformaram. Mas Neemias, quando ele estava diante do rei, e ele estava triste diante do rei, ele não podia estar triste perto do rei, e o rei nunca havia visto ele triste. Então o rei perguntou, o que você tem? Isso daí é do coração. Você tem algum problema aí, porque você nunca está assim, você está sempre bem. Então veja que Neemias tinha uma estabilidade emocional. Ele não queria mostrar para todo mundo que ele tinha problemas, ele não queria que todo mundo perguntasse, o que você tem? Não, ele tinha um equilíbrio. Os meus problemas são os meus problemas, eu não vou levar para ninguém o que eu tenho que resolver. E ele falou, como é que eu não vou estar triste, sabendo que o meu povo está naquela situação? Como é que eu não vou me entristecer, sabendo que o meu povo está humilhado? Então ele não aceitou o que ele havia ouvido. O povo que está lá passa por grande humilhação, ruínas no chão, de pedras queimadas, humilhação, passa por grande sofrimento, miséria. Era um povo desprotegido, qualquer inimigo podia ir lá exterminar eles, mas eram uns pobres coitados, quem queria eliminar aquilo lá, não era perigo para ninguém. Tanto que os inimigos falavam, deixa que construam, o que esses frágeis judeus aí podem fazer? Deixa construir, são tão incompetentes, são tão ruins, que eles sobem um muro lá, vai subir uma raposa, vai derrubar tudo. Porque é frágil, são incompetentes, são fracotinhos. E muitos se colocam nessa situação. Muitos se colocam
diante de pessoas, diante de situações, o que eu vou fazer? Não dá para mim. Eu não consigo, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Ele tem o poder, ele tem a capacidade, ele tem os meios. E a pessoa se coloca numa condição menor. Não aceita isso para a sua vida. Ele não aceitou. Davi não aceitou. Estava todo mundo lá ouvindo as afrontas do Golias há 40 dias. Já haviam ouvido as afrontas de Golias 80 vezes, porque 2 vezes por dia ele ia lá de manhã e à tarde xingar e chamar, manda alguém aí, não tem um homem aí? Imagina só a humilhação. Milhares de homens ali ouvindo, não tem um homem aí para me enfrentar? Manda só um. Não tinha um. E quando ele chegou lá com a missão do pai dele entregar comida lá para os irmãos, ele imediatamente falou, opa, o que ele falou? Quem que é esse sujeito aí? Quem que é esse cara sem aliança? Quem que é esse incircunciso? Para desafiar, para desrespeitar, para humilhar os exércitos do povo de Deus. Ou seja, imediatamente ele se posicionou. Então nós não podemos aceitar nada que está errado nas nossas vidas como algo, uma fatalidade. Todo mundo diz que quer um resultado grande. Mas quantos estão dispostos a passar pelo processo? Sair do lugar seguro, do lugar confortável, enfrentar as ameaças. Os inimigos tentavam de tudo para distrair Neemias. E Neemias tinha a mesma postura. Neemias, vem aqui falar comigo, Neemias. Eu tenho uma coisa aí séria, viu, Neemias? Eu estou num grande projeto, eu não posso parar. Neemias, estão falando aí que você está querendo proclamar rei, né, desafiar o rei. Isso é mentira. Curto e grosso, isso é mentira. Neemias, estão querendo te matar, Neemias. Vem aqui para o templo se esconder. Por que um homem como eu deveria se esconder? Curto e grosso. Neemias mostrou para todo mundo ali, aquelas muralhas estavam há mais de 120 anos no chão. Aquela humilhação já estava talvez há 3 gerações de pessoas que nasciam, cresciam e morriam com aquele paradigma, com aquele padrão. É o que é, não dá para mudar. Se meu pai não conseguiu, eu não consigo. Se meu avô não conseguiu mudar, eu também não posso mudar. Então, se ninguém mudou, é porque não dá mesmo, porque alguém já deve ter tentado. Quantas vezes que alguém já deve ter se levantado para fazer aquilo, mas um apresentou um motivo, um ameaçou, o outro apresentou um problema, o outro se acovardou e no final ninguém fez nada. Eu acredito que nesses 120 anos, várias vezes, alguém deve ter falado, pessoal, vamos lá, vamos nos unir, vamos fazer isso daí dar certo. Vamos levantar uma muralha aqui. Então, olha ali, olha só o tamanho dessa muralha. Então, se falar para o rei que a gente está querendo fazer algo errado. E as pessoas vão se acovardando. É verdade, eu não quero problema, hein? Eu não quero dor de cabeça, hein? Mas você já está vivendo uma dor de cabeça, você já está vivendo problema. Olha a cegueira das pessoas. Eles já estavam vivendo um problema. Então, se levantar contra o problema não vai te dar um problema. Você vai, na verdade, buscar uma solução, porque o problema você já está nele. Então, ele mostrou que não é porque algo não foi resolvido que não pode ser resolvido. Neemias mostrou isso. Não está resolvido, faz mais de um século que está assim. Mas não quer dizer que é impossível. Ele mostrou que dava. Ele mostrou que é possível. E nós vemos um padrão na palavra de Deus. Quando o povo fracassava espiritualmente, eles fracassavam em todas as áreas. Pensa nisso. Traz para a sua vida. Quando a gente tira o pé da fé e a gente fraqueja na vida espiritual, a nossa família, o nosso financeiro, a nossa saúde começa a desandar também. É assim que é a ordem das coisas. Fraquejo espiritualmente, tira o pé espiritualmente, começa a ter uma preguicinha, começa a ter uma mornidão. Pode ver. Família começa a desandar, financeiro começa a desandar, saúde começa a desandar, tudo começa a desandar. Pode analisar. Às vezes que pessoas
que às vezes estava num momento de um monte de situações para resolver. Ela se alinhou, ela se jogou em Deus, rapidamente. 1, 2, 3, uma semana, Deus começou a mudar as situações. Você, com certeza, tem provas disso. Coisas rápidas começam a acontecer, porque é um alinhamento. Um alinhamento. Eu me alinho, pronto, agora eu estou aqui, estou no foco, estou na estrada. Mas você está desalinhado, você está indo para o buraco, você está indo para o canteiro, você está todo bagunçado. Está desalinhado. Olha aqui Abacuque. Abacuque 3, 1 e 2. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. E realiza de novo, fala comigo, realiza de novo. Em nossa época, fala, realiza de novo. Em minha época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em meu tempo. Em meu tempo. Senhor, realiza de novo. As mesmas coisas, faze conhecidas agora, no meu tempo, na minha geração. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Então nós vemos isso. Senhor, eu tremo diante dos teus atos, eu ouvi falar da tua fama. Deus é sempre o mesmo, pessoal. Se Ele restaurou coisas tão difíceis naquele tempo, Ele pode fazer agora na sua vida. Amém? Amém. Se Ele fez antes na vida dessas pessoas, por que Ele não vai fazer agora? Realiza agora, Senhor, de novo, Senhor, em nossa época, as mesmas obras. Faz-as conhecidas no nosso tempo. A gente está contando a história de alguém, então que alguém conte a nossa história também, a sua história também. Faz de novo, Senhor, no nosso tempo. Se o Senhor restaurou antes, o Senhor mudou antes, o Senhor fez antes, faça agora no meu tempo. Coisas dificílimas naquele tempo, então faça agora também. Por que o que é difícil para Deus? Pode ser difícil para mim, para você, mas não para Deus. O que é difícil para Deus? Haveria algo impossível para Deus? Claro que não. Então, se Ele fez antes, Ele pode fazer agora. No Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Me belisca. O Senhor restaurou a sorte de Sião, a sorte de Israel. Ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, de alegria. Então entre as nações se dizia, o povo de fora estava falando, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Imagina aquele familiar, aquele parente, olha para você, olha como Deus tem feito na vida da pessoa. Ele era assim, assim, assado, problemático nisso, naquilo, a vida dele era assim, a vida financeira dele era assado, tal. Olha, o que está acontecendo? Eu falo assim, é Deus. E as pessoas, olha o que Deus fez na vida dele. Olha a honra que ele tem, olha a mudança da vida dele, olha o casamento dele, olha os negócios dele, como está indo agora. Não é coincidência, é Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. O Senhor está fazendo tanta coisa boa na minha vida. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Então, aqueles que vão com lágrimas para o trabalho, para a luta, pode até ir com lágrimas, mas ele está lá. Está se esforçando, está fazendo o que ele precisa fazer. Com júbilo ceifarão, com alegria você vai colher. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Então aqui o povo, onde eles estavam? Estavam no cativeiro, estavam na Babilônia. E quando o rei liberou que eles voltassem, eles falaram assim, meu Deus, como assim? Não, peraí, fala sério. A gente está 70 anos aqui, fala sério, é verdade isso? Você ouviu direito essa informação? É para voltar mesmo? Pode voltar? Porque até hoje não podia.
A gente está aqui, ó, há quanto tempo? Não parece que nunca vai passar. Quando a gente está vivendo o tempo, ele parece que nunca passa, mas chega o dia. Chega o dia. Parece um sonho. Não, peraí, me belisca, tá? Eu tô acordado, o que é? Agora pode voltar para a nossa terra? Então está falando que quem sai andando, quem está mesmo chorando, mas está lutando, está se esforçando, você está dando passos com fé, você sai com a certeza, Senhor, eu estou indo, estou numa situação, numa dificuldade, mas eu vou dar o passo certo, eu vou dar a resposta certa, eu não vou sucumbir, eu não vou aceitar, eu não vou parar de lutar, eu não vou parar, não deem descanso ao Senhor até que Ele termine a sua obra. A sua palavra diz, eu não posso dar descanso ao Senhor. Senhor, honra, como o juiz iníquo e a viuvinha. A viúva foi lá, bater na porta do juiz todo dia. Juiz, seu juiz, seu meritíssimo, julga a minha causa. Me julga a minha causa, Senhor. Julga a minha causa, dá resposta, Senhor. Voltará com júbilo, com alegria, com a chuva, como as torrentes no Negueb. Negueb é um deserto, mas com torrentes, com águas, irrigando aquele deserto. Olha aqui em Isaías 44, 26. Ela será habitada e das cidades de Judá elas serão construídas e de suas ruínas eu as restaurarei. O que diz acerca de Ciro? Ele é meu pastor. Ciro, o imperador. Os persas. O que diz acerca de Ciro? Ele é meu pastor. E realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém, seja reconstruída, e do templo, sejam lançados os seus alicerces. Olha, Ciro libertou, Ciro mandou voltar, Ciro deu condições para que as coisas fossem reconstruídas. Seja reconstruída Jerusalém, sejam lançados os alicerces do templo. Aqui no Isaías 45, 1, assim diz o Senhor ao meu ungido. Olha como é que Deus chama o Ciro, o meu ungido, o ímpio. Mas era um ungido de Deus, era um instrumento de Deus. Cuja mão direita seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus eis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você e aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor. Coisas que estavam escondidas, perdidas, ninguém ia saber que existia. Ele vai dar para o povo de Deus. Coisas que estavam guardadas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca, que o chama pelo nome. Por amor do meu servo Jacó, de meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome e concedo-lhe um título de honra, embora você não me reconheça. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu, o Senhor, e não há outro. O que significa essas passagens, pessoal? Que Deus usa o ímpio para te favorecer. O cara pode ser o ímpio. Se é para te favorecer, Deus abençoa o ímpio para te abençoar. A Babilônia, ele foi o império mais poderoso que já existiu. E Deus levantou o meu ungido, o ungido de Deus, Ciro, que era dos medos e persas, para destruir, consumir, dominar aquele império. Ele foi o mais poderoso. E Ciro foi lá e dominou. E a partir de Ciro, Deus usou Nabucodonosor, os babilônios, para tratar com Israel. Depois Deus usou os persas para libertar Israel. Então, nós vemos aqui, Deus usa o inimigo para derrotar um outro inimigo, para que o povo de Deus seja favorecido. Então, o que a gente percebe disso, pessoal? Que Deus simplesmente faz o que Ele quer, quando Ele quer. O problema de todos nós, geralmente, é como é que eu vou sair dessa situação? Como é que eu vou resolver a situação?
quando o Senhor está mostrando, se eu quiser eu uso até o ímpio para te abençoar. Que o ponto é, eu estou confiando em Deus, eu sou o Senhor e não a outro. A gente acabou de ler aqui, ó. Eu sou o Senhor e não a outro. Então eu não tenho que ficar pensando como que Deus vai fazer, como é que Deus vai derrubar a Babilônia. Meu Deus do céu, como que isso pode acontecer? Não é o ponto. O meu cérebro não chega, lembra da palavra? Os meus pensamentos são muito mais altos do que os seus. Então eu não chego na cabeça de Deus, eu não chego na estratégia de Deus, eu não chego na capacidade de Deus. O meu ponto é, eu confio em Deus? Eu preciso confiar em Deus, eu preciso estar alinhado a Deus. Deus faz o que quer na hora que Ele quer, mas eu preciso estar no tempo certo. Então talvez alguma área da sua vida está como um Negueb, como um deserto, com sequidão. Mas Deus vai mudar isso. Mas eu preciso crer, eu preciso dar crédito à voz de Deus. Aqui em Jeremias 37, a partir do 17, diz assim: Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Fala comigo, por favor. Nada é difícil demais para ti. Nada é difícil demais para ti. Realizaste sinais e maravilhas no Egito e continuas a fazê-los fala comigo, até hoje. Continuas a fazê-los até hoje. Tanto em Israel como entre toda a humanidade, e alcançaste o renome que hoje tens. Tiraste o teu povo do Egito, com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido, causando grande pavor. Deste a eles esta terra, que sob juramento prometeste aos seus antepassados, uma terra onde manam leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Então, não é Deus só de Israel, é Deus de toda a humanidade. Fala comigo, há alguma coisa difícil demais para mim? Há alguma coisa difícil demais para Deus? Tem ou não, pessoal? Assim diz o Senhor: assim como eu trouxe toda esta grande desgraça sobre este povo, também lhes darei a prosperidade que lhes prometo. De novo serão compradas propriedades nessa terra, da qual vocês dizem, é uma terra arrasada, sem homens nem animais, pois foi entregue nas mãos dos babilônios. Eles arrasaram com tudo. Propriedades serão compradas por prata e escrituras serão assinadas. A vida está andando. Seladas diante de testemunhas no território de Benjamim, nos povoados ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades dos montes, da Cefelá, do Neguebe, porque eu restaurarei a sorte deles, declara o Senhor. Então o senhor pergunta, há alguma coisa difícil demais para mim? Deus vai fazer, Deus diz que vai fazer coisas poderosas, mas qual é a imagem? Os babilônios arrasaram com tudo. A imagem é de terra arrasada. Mas o senhor está falando, as coisas vão acontecer. É só a gente tirar os olhos, meus queridos. A gente tende a ficar olhando para a imagem que está todo mundo falando, o que a mídia está falando, o que o povo está falando, o que estão dizendo no mercado, o que estão dizendo na rua. A gente não pode viver, porque de tempos em tempos as pessoas são sempre conduzidas pelo medo, as pessoas por medo, elas tomam as piores decisões. E nós vemos na palavra que nós temos uma segurança que o mundo não quer ter, porque não quer acreditar. Então nós temos uma segurança. O mundo vive com medo do amanhã, vive com medo das crises, vive com medo de morrer, vive com medo. Então pode ser que em áreas da sua vida pode parecer uma terra devastada, mas o Senhor está falando, haverá grande prosperidade, vai ter vendas, vai ter negócios, vai ter situações acontecendo, vai ter prosperidade, vai ter terras valorizadas, vocês vão começar a vender, vai valorizar a terra de novo. Deus vai restaurar a sua sorte. Fala, Deus vai restaurar a minha sorte.
Deus vai restaurar a minha sorte. Em Abacuque 3, novamente eu quero ler para você, o do começo. Abacuque 3, 1 e 2, oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da sua fama. As mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, em meu tempo, em tua ira, lembra-te da misericórdia. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faça no nosso tempo, Senhor. O Senhor já fez tanto no passado, faz agora na minha vida. Restaura a minha sorte, Senhor. Aquilo que parecia devastado, meu Pai, restaura em nome de Jesus. O Senhor está falando, lembra. Lembra, Deus, Senhor, o Senhor fez no passado, faz agora na minha vida também. O Senhor pode mudar histórias tão difíceis, o Senhor pode mudar aqui também. Aquelas muralhas que estavam há 120 anos, representando humilhação, foram levantadas em 52 dias. Então, tudo que está parado há muito tempo será restaurado de um modo surpreendente, mas eu preciso crer, eu preciso estar alinhado. Deus vai restaurar a sua sorte. Deus vai cumprir com tudo que Ele já fez no passado e Ele vai cumprir aqui de novo. Mas nós precisamos crer nisso. O diabo usa de tudo para desanimar as pessoas. Mas tudo o que nós precisamos fazer é como Neemias. Tudo estava contrário. Era longe, era difícil, ele não tinha experiência em nada daquilo. Mas ele simplesmente decidiu fazer o que nós precisamos decidir fazer também. O diabo lança todas as coisas desanimadoras. Eu decido confiar, eu decido ter foco. Eu estou num grande projeto. Fala comigo, estou num grande projeto. E não posso parar. Qual é o projeto, pessoal? Não é os projetos de conquistas somente. É o projeto, é o projeto da minha vida. Esse é o projeto da sua vida, o seu ano, você está projetando a sua vida, como que você vai terminar, o que você vai construir, o que você vai fazer, onde você vai chegar, é o projeto da sua vida, não é o propósito. É a sua vida. É o projeto? Não. Isso daqui, aberto, representa a sua vida. O seu casamento, a sua saúde, a sua vida com Deus, os seus negócios, é a sua vida. Não é o projeto da igreja, é o projeto da sua vida. A igreja simplesmente usa a palavra para estimular a sua fé. Porque de tempos em tempos, como a gente falou ontem, nós precisamos ser esticados um pouco mais. Porque senão a gente acomoda. Por isso que a gente sempre fala, não tira férias de Deus. Acabou o propósito? Não relaxa, não desanima. Você estava lendo a Bíblia? Não para. Você estava indo na igreja? Não deixa de ir. Você estava tendo momentos mais abençoados com a sua família? Não tira isso. Não deixa uma preguiça, não deixa um sentimento, não deixa uma má notícia, não deixa alguma coisa tirar aquilo que está funcionando na sua vida. Você estava cuidando mais da sua saúde? Não para. Você estava se alinhando mais com Deus? Não deixa de se alinhar, não para, não tira férias, não pode desanimar. A vida é sempre assim, é dia após dia, buscando novos desafios, porque senão a gente acomoda, senão a gente para. Nós não podemos viver assim. Nós vemos Gideão, que foi um homem extraordinário, mas ele se acomodou. Gideão, com 300 homens, ele fez algo que com milhares de soldados ele não conseguiria. Com 300 ele fez. Porque o exército estava contra ele, era muito superior. Só que ele acomodou. Ele não quis mais, ele não quis responsabilidade. Ele não quis botar um filho, ele não preparou ninguém, ele não fez nada. Ele teve 70 filhos, todos morreram. Todo o legado dele foi extinto. Por quê? Porque ele se acomodou. E a gente falou ontem, se a gente para de crescer, a gente morre. Se a gente para de desenvolver, a gente morre. Se você para de se mexer, você fica numa cama, seus músculos começam a definhar. Você não começa a andar, suas articulações param. Ou seja, se você deixar um carro parado muito tempo, ele não liga mais. Ou seja, nós não podemos acomodar, nós não podemos parar. Então tudo aquilo que estava parado, travado, Deus vai fazer algo surpreendente, mas eu preciso levantar.
Eu preciso me posicionar. Eu preciso falar como Neemias falava, eu estou num grande projeto, eu não posso parar, eu não posso descer, eu não posso interromper o que estou fazendo, Deus vai me levantar. Deus vai fazer uma grande obra na minha vida. Fala, Deus vai fazer uma grande obra, uma obra poderosa na minha vida. Deus vai fazer uma obra poderosa na minha vida. Fala para você, pessoal. Pessoal, vamos. Eu quero que você creia nisso. Fala, Deus vai fazer uma obra poderosa na minha vida. Se você não acreditar, quem vai acreditar? Exatamente, Deus vai fazer uma obra poderosa na sua vida. É o projeto da sua vida, são os seus sonhos. Se você não lutar, quem vai lutar? Se eu não lutar pela minha vida, quem vai lutar por mim? Eu posso lutar pela minha filha. Mas vai chegar o tempo que ela vai ter que lutar pelas situações dela. Então, se eu não faço a minha parte, Neemias podia derramar litros de choro, ficar um graveto de tanto jejum, falando, Senhor, livra o povo. Mas se o projeto era com ele, não seria com outro. Deus tinha algo com ele, Deus tem algo com você, não tem com o outro, tem com você. Então pega essa oportunidade. Imagina só, Neemias tendo a oportunidade de fazer essa obra extraordinária, ele ficou com medo. Quantos anos a mais? Porque Deus não tem problema de esperar. Quem tem problema de esperar sou eu vou ficar velho e vou morrer. Deus não fica velho, Deus não envelhece, Deus pode esperar mais 100 anos e levantar outra pessoa. Aí a gente podia falar que os muros ficaram no chão 220 anos. Porque lá atrás, Neemias não quis. Vai saber se isso não aconteceu. Vai saber que quando estava lá com 60 anos parado, Deus chamou alguém, assim alguém falou, não sei, acho que não é de Deus, não, acho que é coisa da minha cabeça. Eu nem sou engenheiro, nem sou nada, não sou líder, não tenho dinheiro, não sou nada, eu vou fazer o quê lá? Quem sabe? Deus não chamou Terá? Terá parou no meio do caminho. Deus foi lá e chamou Abraão. Se Abraão também fala, não, estou com medo, sou velho, eu estou num lugar bom, num lugar confortável. O Abraão não era um coitado, um pé rapado. Ele era bem de vida, ele morava num lugar bom, próspero, estava com a vida mansa. Mas vai sair de um lugar rico, velho já, 75 anos, para andar não sei quantos quilômetros, para uma terra toda miserável, que não tinha nada de bom. Uma terra de pecado. Não, isso não é de Deus, não. As coisas de Deus são coisa boa, mas quem diz que é ruim? Olha como é que a gente fala dele. O grande pai Abraão, o pai da fé. Porque ele creu, porque ele aceitou o desafio, porque ele fez o que ele tinha que fazer. Então Deus tem uma grande obra na vida de cada um de nós. Eu posso dizer sim ou não para Deus. Ou você acha que Deus só quis levantar Abraão, Isaac, Jacó, Davi? Não, ele quer levantar todo mundo que está disponível. Ele queria levantar o Saul não deu condições. Ele queria levantar os irmãos de Davi, mas os irmãos também tinham medo. Então, ele quer que todo mundo prospere, ele quer que todo mundo cresça, ele quer que todo mundo avance. Os valentes de Davi eram derrotados, eram os derrotados de Saul. Mas com Davi se tornaram os valentes de Davi. Então Davi conseguiu cativar todos aqueles homens a ter uma grande vida. Mas eles também poderiam ter dito, não é para mim. São escolhas. Então qual a sua escolha? Qual a sua escolha? Faz de novo, Senhor. Eu ouvi falar da sua fama, eu ouvi testemunho dali, daqui, eu ouvi pessoas falando, ouvi testemunhos na vida da igreja, eu ouvi testemunhos no canal. Faz de novo, Senhor, faz na minha vida também. O Senhor fez na minha vida, Senhor. O Senhor já me livrou disso, livrou daquilo, faz de novo na minha vida, porque eu já tive experiências com o Senhor na minha vida, então faz de novo, Senhor. Faz de novo. Lembra a Deus. Lembra a Deus. E Ele vai fazer de novo. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza, com o seu propósito. Pegue o seu propósito, coloque no seu coração, feche seus olhos. Antes de nós orarmos, eu quero que você medite nessa mensagem, nessas palavras que nós falamos.
O Neguebe floresceu. O Neguebe floresceu, o deserto floresceu, a profecia se cumpriu. Você sabe que essa profecia se cumpriu. Lá em Israel tem um deserto do Neguebe, o Neguebe é florido hoje em dia. E onde você viu um deserto florescer? As profecias se cumpriram. Nós vemos aqui, às vezes você sai plantando, você sai para o trabalho, às vezes pensando em coisas, às vezes até literalmente chorando, com dificuldades, com áreas, com preocupações, mas continua dando os passos certos. Continua dando os passos certos, você vai voltar cheio de bênçãos, cheio de vitórias. Creia nisso, pessoal. O nosso papel é crer, pessoal. O nosso papel é crer. Se eu não creio, eu vou ter o resultado que o mundo tem. O mundo não luta tudo na força do braço. O mundo está uma bênção. O mundo está feliz. O mundo está próspero. O mundo está saudável emocionalmente. Não, o mundo está uma desgraça. Porque o que não tem graça é desgraça. O mundo está triste, o mundo está desfocado, o mundo está fugindo de tudo, só vive no entretenimento. O mundo está buscando fugas. Fuga nos relacionamentos, fuga no entretenimento, fuga na comida, fuga no ócio. E a gente não pode fugir. Nós não podemos aceitar uma vida fugindo. Então acredita nisso. Acredite, atraia o poder, atraia a presença de Deus para a sua vida. A arca do Senhor, quando ela foi tomada de Israel, depois de um tempo, os filisteus devolveram e a arca ficou na casa do Abinadab por 20 anos. Não fez diferença nenhuma, foi um móvel na casa dele. A arca do Senhor, a arca da aliança. Foi um móvel. Talvez empoeirado num canto. Mas Davi foi resgatar, não fez certo, não consultou a palavra, não deixou lá num lugar. Na casa de Obed-Edom. Obed-Edom olhou diferente para aquilo lá. Ele deu valor. Ele deu honra. E a vida dele, que era uma vidinha simples, que ele morava pertinho da estrada. Era uma vidinha simples, não tinha nada de especial a vida dele. E se tornou famoso, que chegou até o rei a notícia de que em 3 meses a vida de Obed-Edom tinha mudado radicalmente. Ou seja, ele não se acostumou com a presença de Deus. Não se acostume com a presença de Deus. Não se acostume com uma religiosidade. Não se acostume em estar na igreja. Não se acostume em estar aqui. Não se acostume em fazer um propósito. Não se acostume. Não se acostume, porque as pessoas se acostumam com tudo. Se acostuma a passar vergonha, se acostuma a ser humilhado, se acostuma a viver uma religiosidade fria, vazia, a uma vida morna, uma vida sem graça. As pessoas se acostumam. O ser humano se adapta. Mas a gente não pode se adaptar àquilo que está errado. O Senhor disse que Ele nos veio para nos dar uma vida poderosa. Você não foi chamado para ser qualquer um e para viver uma vida comum, mas você precisa acreditar. Eu preciso acreditar que eu não fui chamado para uma vida comum. Cada um de nós foi chamado para viver uma vida de alto nível, de alto patamar. Então acredita nisso, pessoal. Davi falou que Deus faz grande e forte qualquer pessoa. Você é essa pessoa, eu sou essa pessoa. O Senhor pode me fazer grande e forte se eu confiar nele, se eu estiver alinhado a Ele. Olha os heróis da palavra. Teve facilidade para eles? Claro que não. Mas eles deram as respostas certas, as respostas de fé. Não se acostume. Saia plantando a fé, aproxime-se de Deus. Saia focado. Ô Neemias, estou num grande projeto, não posso descer. Não posso retroceder, não posso parar. Eu vou sair determinado. Eu vou sair focado. Eu sei o que eu quero. Nós falamos, você fez o seu painel dos sonhos, seus projetos.
Você sabe o que você quer, você sabe onde você quer chegar, não viva apenas mais um dia. Eu estou vivendo. Não. Saiba onde você quer chegar, como que você quer seu casamento, como que você quer sua saúde, quanto você quer ganhar, quanto você quer dizimar, ofertar, o que você quer fazer, que patamares que você quer alcançar. Tenha clareza. A gente falou ontem no culto, clareza, nós precisamos de clareza na vida. Apresente os seus sonhos ao Senhor. Apresente os seus sonhos, sonhos grandes, não faça sonhos, não peça, não diga sonhos possíveis. Diga sonhos impossíveis. Diga sonhos impossíveis. Diga sonhos impossíveis. Não peça coisas que você, se trabalhar bastante, você vai chegar lá naturalmente. Não, peça coisas que você fique evidente, só Deus podia ter feito isso. Porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro. Só Deus poderia ter me colocado. Então mire alto. Alguém uma vez disse, mire alto, porque se você errar, você ainda acerta as estrelas. Então mira muito alto. Mira muito alto. Não coloque limite em Deus. Tenha sonhos altos, sonhos grandes, queira ser uma pessoa relevante, queira ser uma pessoa que deixará um legado para a sua família. Não é esse legado que conquista o mundo inteiro, mas perde a sua alma, perde a sua família, perde aquilo que é mais importante. Não. Como Gideão. Gideão foi um homem extraordinário, mas terminou muito mal. Tudo que ele fez foi a zero. Ele não deixou o legado, ele não deixou sucessão, ele não plantou uma semente para o futuro, ele acabou a parte dele, ele acomodou. Não faça isso com a sua vida. Olhe para o alvo e creia na realização dessa situação. Fala com Deus agora, em nome de Jesus. Eu quero que você fale com o Senhor, diga os seus sonhos para Deus, creia no Senhor agora em nome de Jesus. Creia, fala com o Senhor. E Senhor, a sua palavra diz, Senhor, faz grande e forte qualquer pessoa. Me faz, Senhor, me levanta, Senhor, me abençoa. Eu quero estar nos seus planos, mas para estar nos planos de Deus, saiba disso, vai ser difícil, vai ser doloroso, vai te exigir muito, vai te esticar, mas vai te dar muitas respostas, vai te dar muitos frutos. Creia nisso, Deus vai te fazer grande e forte. Lute por isso, declare isso, ore por isso, declare isso. Faça de novo, Senhor. Faça de novo, Senhor. O Senhor já fez na minha vida antes, faça de novo. O Senhor me abençoou nessa época, nesse tempo, com essa situação. Faz de novo, Senhor. Faça de novo, Senhor. Eu não vou me distrair, eu vou fazer como Neemias. Eu estou focado. Eu creio no Senhor, meu Pai, eu creio na sua fidelidade, eu creio na sua fidelidade, eu creio na sua mão, meu Pai, eu creio no teu poder, eu confio no seu poder. Então eu declaro isso, Senhor, eu declaro os meus sonhos, eu declaro a minha vida, eu declaro resultados, meu Pai. Eu quero mais o Senhor. Saiba disso, pessoal, uma grande vida vai te exigir muito. Nós falamos ontem, uma grande vida vai exigir muito de nós. Vai exigir, como exigiu de Neemias, exigiu sacrifícios, exigiu pagar um preço muito alto, sair do lugar confortável, ir para um lugar feio, com gente que é desmotivada, com gente infeliz, com gente fracassada, que tinha aceitado, com inimigos, com pressão, com ameaça de morte. Olha quanta coisa esse homem passou, mas ele venceu. Ele venceu porque ele deu condições a Deus. Estou no grande projeto. O que você está falando é mentira. Eu não sou um homem para me esconder. Veja, é a convicção, pessoal. É a convicção. Tenha segurança em Deus. Se alinha com Deus, você não vai ter medo de nada. Esteja alinhado com Deus, você não vai ter medo de homens, você não vai ter medo de ameaças, você não vai ter medo de sentenças, você não vai ter medo de nada, porque você já teme a Deus. Então, se você teme Deus, você não tem covardia, você não tem temores, você não tem inseguranças, porque você continua confiando em Deus. Senhor,
eu estou alinhado à sua vontade, eu tenho feito a minha parte, Senhor, então eu sei que o Senhor vai fazer, porque nós cremos acima de tudo na fidelidade de Deus, porque Deus não falha, Deus não mente, Deus não se atrasa, Deus não vai deixar você na mão, porque Ele não sabe fazer isso. Eu falho com você, você pode falhar comigo, mas Deus não falha conosco. Então creia nisso, apresente o Senhor agora, apresente os seus sonhos. Senhor, eu declaro isso, eu declaro, meu Pai, ocupando aquele cargo, eu declaro que eu estou ocupando aquele lugar, meu Pai, eu declaro que eu estou recebendo e ganhando este valor, eu declaro, meu Pai, que eu sou mantenedor dessa área da igreja, eu declaro, meu Pai, que eu farei isso, eu farei aquilo, eu declaro, meu Pai, que eu ocuparei esta posição, o Senhor vai me colocar diante de príncipes, meu Pai, eu estarei por cabeça, a sua palavra diz que eu sempre estarei por cima, sempre estarei por cabeça, nunca por baixo, nunca por cauda. Eu declaro, meu Pai, que o Senhor tem muito mais para a minha vida, eu não morrerei, eu não ficarei mais tempo fazendo isso, nessa função, sem um plano, sem um propósito, sem motivação nenhuma, não. Eu sei, meu Pai, o Senhor vai me dar condições de ocupar lugares altos, e eu vou dar condições, eu vou aprender, eu vou romper, eu vou confiar no Senhor, por mais que eu esteja com medo, por mais que eu não veja uma saída, por mais que eu não me ache capacitado, o Senhor vai me capacitar, o Senhor vai me dar uma saída, o Senhor vai me dar uma resposta, o Senhor vai fazer a diferença na minha vida, porque o que faz a diferença na vida de uma pessoa é a presença do Espírito Santo. A palavra diz que recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre a sua vida. Se você for cheio do Espírito Santo, você tem graça, você tem força, você tem autoridade, você não tem medo, você tem uma unção, você tem capacidade, o que vem para suas mãos você faz com excelência, você não reclama, você não murmura, você não apresenta porquês, motivos, problemas, desculpas, não, você faz o que é necessário. Então eu peço, em nome de Jesus, meu Pai, que cada pessoa que está aqui, eu declaro, Senhor, a força do Teu Espírito, o poder do Teu Espírito sobre as nossas vidas, Senhor. Eu declaro a unção do Teu poder, meu Pai, sobre a vida do nosso povo. Eu peço, Senhor, que você levante aos céus o seu propósito e você apresente a Deus, Senhor, eu tenho esses sonhos, Senhor, eu tenho esses planos, eu tenho esses projetos, meu Pai, e eu sei que o Senhor pode me surpreender com infinitamente coisas maiores, Senhor, do que eu coloquei aqui. Eu declaro, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu declaro a visão, meu Pai, uma visão ampliada, eu declaro um espírito forte, eu declaro uma ousadia, Senhor, que eu nunca tive, foi do meu jeito, eu nunca tive, mas agora o Senhor vai me ajudar a romper, Senhor. Quantos rompimentos que Neemias teve que ter, quantos rompimentos, ele era um cara pacato, estava lá com a vida mansa, ele precisou crescer, ele precisou ser esticado, ele precisou passar pela pressão, e nós vamos crescer, nós vamos passar pela pressão, nós vamos passar pela dificuldade, e vamos viver os frutos desse processo, os frutos dessas dificuldades, porque são preços. Ou eu pago o preço de passar pelo processo e viver o resultado, eu vou viver frustrado pagando um outro preço de não sair do lugar. E você não quer isso? Ou eu tomo a decisão de pagar o preço da mudança, ou eu vou pagar o preço de nunca mudar, de nada mudar, das coisas permanecerem do mesmo jeito, ganhando a mesma coisa, vivendo os mesmos resultados, passando pelos mesmos problemas. Não, Deus não tem isso para você. Deus não tem isso para você. Eu peço que você estenda as mãos agora para a direção que você precisa de respostas, seja questão jurídica, seja questão profissional, seja um cliente, que você declare agora sobre aquele lugar, declare na direção daquele lugar. Senhor, eu declaro essa situação resolvida, eu declaro essas portas abertas, meu Pai, eu declaro a manifestação do Teu poder sobre a minha vida, eu declaro, meu Pai, a realização desse sonho, eu declaro, meu Pai, a materialização dessa situação, eu declaro, meu Pai, a mudança, Senhor, a mudança, eu declaro uma vida vitoriosa, uma vida próspera, eu declaro ser uma unção de conquista, Senhor, eu declaro que eu jamais ficarei no mesmo lugar, Senhor, eu não vou me acomodar. Se eu tinha aquele
padrão de acomodar, de parar, de ficar passivo. Não, Senhor, eu não vou mais aceitar isso. Eu vou me levantar, eu vou, toda vez que eu chegar numa meta, no alvo, eu vou buscar outros sonhos, eu vou buscar outros rompimentos, porque assim é a vida, pessoal. Tudo está mudando, a nossa vida não pode ficar parada, tudo está acontecendo, tudo está em movimento, a natureza está em movimento, tudo está em movimento, as suas células estão em movimento. E a nossa mente não pode ficar parada, os nossos sonhos não podem ficar parados, ou as nossas ambições não podem ficar estagnadas. Então creia nisso e lute por isso, faça como Neemias falou, lute pela sua família, lute pelos seus filhos, lute pela sua casa, lute para que Deus te levante, para que Deus te coloque numa alta posição, para que você ocupe lugares altos, que você seja um exemplo na sua casa, na sua família, que você seja uma luz, uma estrutura por onde você passar, um canal de bênção por onde você for. Creia no poder do Senhor, meu Deus. Eu declaro um povo abençoado, eu declaro respostas, eu declaro a materialização do teu poder, meu Pai, na vida do nosso povo, Senhor. Eu declaro sonhos materializados, projetos materializados. Nós declaramos, meu Pai, o melhor tempo da vida do nosso povo. Nós declaramos, meu Pai, respostas, nós declaramos portas abertas, meu Pai, nós declaramos crescimento profissional, nós declaramos, meu Pai, que o Senhor levante aqui mantenedores, homens e mulheres que são estruturas para o reino, Senhor. Nós declaramos, meu Pai, um povo próspero, abençoado, generoso, Senhor. Nós declaramos um povo inteligente, sábio, meu Pai, capacitado, feliz, Senhor, cheio do Espírito Santo. Nós declaramos, meu Pai, um povo de ousadia, um povo que crê, um povo que está contando testemunhos, meu Pai, toda semana, está vendo milagres, está vivendo situações novas, meu Pai. Nós declaramos um povo que edifica a fé das pessoas, Senhor. É um povo grande, um povo forte, um povo cheio de fé, cheio de ousadia, de autoridade do Espírito Santo. Nós declaramos, meu Pai, o povo mais poderoso, o povo do Ministério Mudança de Vida, que é o povo mais abençoado, mais poderoso da face da terra. Eu creio nisso, meu Pai. Nós declaramos, nós concordamos e nós tomamos posse, Senhor, de todas essas palavras, de todas essas declarações, de todas essas declarações de fé e de poder que nós lançamos na terra da nossa vida, no mundo espiritual, na nossa casa, na nossa família, nos nossos sonhos, no planejamento para o nosso ano. Nós declaramos surpresas, meu Pai, coisas surpreendentes nas nossas vidas, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas palavras, obrigado pelas mensagens, obrigado pela certeza, porque tudo que nós falamos, meu Pai, nós cremos, porque nós sabemos que o Senhor sempre nos ouve, e nós declaramos com a força da nossa vida, e nós cremos na materialização de cada uma dessas situações, em nome de Jesus. Amém.